Nós vamos então fazer o estudo, né, do Evangelho de Lucas na visão espírita. Um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos. E em seguida nós vamos fazer a aplicação dos passes, tá, pessoal? Então, quando a gente terminar o estudo, aí a gente vai proceder aos passes virtuais, né, em que cada um vai solicitar, só que só na hora que a gente terminar o estudo, tá? Aí vocês vão colocar o desejo de vocês de ter o passe e nós vamos fazer a aplicação, tá? Mas por enquanto, vamos ao nosso estudo, né? E nós estamos fazendo o estudo do Evangelho de Lucas na visão espírita, né? Diretamente aqui dos Evangelhos na Bíblia, pegando do capítulo 8, versículo 16 em diante, tá? A gente nunca sabe quando que a gente vai parar, porque depende do nosso ritmo de trabalho aqui, tá bom? Quem quiser compartilhar para que outras pessoas saibam, né, dos estudos, possam participar, possam também se beneficiar deste momento, fique à vontade, compartilhe, tá? Isso faz com que se expanda o estudo e a gente consiga ajudar mais pessoas, tá? Então vamos lá. Vamos pegar daqui. O som tá ok, né? Tá dando para ouvir bem? Tá tudo normal aí. Tá ouvindo bem, né? Aí vocês vão participando, pessoal, tá? É um estudo interativo, né? Todos vão participando, vão dando suas opiniões, o que vocês sabem também. E aí a gente vai somando tudo isso e vamos construindo esse ambiente gostoso, fraterno, tá? Muito positivo, ok? Então vamos pegar do Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós estávamos falando, pessoal, na semana passada, na verdade na semana passada não consegui fazer, né? Porque eu estava viajando, tive um problema e não foi possível fazer, se eu não me engano. Mas no nosso último estudo, nós falamos sobre a parábola do semeador, né? Que vai até o versículo 15, né? Vai até o versículo 15. E aí, versículo 16, e ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na sobre o velador, para que os que entram vejam a luz. Porque aqui está falando da semente, né, que caiu em terra boa. Esses são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança, né? E aí Jesus fala, olha, e ninguém acendendo uma candeia, né? A candeia é a luz, né? O objeto ali onde eles utilizavam para produzir a luz, né? Ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou coloca debaixo de algum móvel, né? Ninguém vai fazer isso, tá? Não é lógico, não é coerente, né? Mas antes põe-na sob o velador, né? Para que os que entrem vejam a luz. Quando a gente acende a nossa luz, não tem como esconder essa luz. Não é? É uma luz que é real, que é profunda, que é a presença divina em nós. E Jesus falou, brilhai a vossa luz diante dos homens. Não é? Então, quando a gente começa a se modificar, isso é bom, porque essa luz se expande e serve de referencial. Você, modificando, se passa a ser um referencial dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, não é? Ou mesmo dentro da sua religião. Você passa a ser um referencial, não tem como. Ninguém acende uma luz e coloca debaixo. Agora, tem uma coisa interessante, né? Que Jesus parece ter uma certa contradição. Parece ter uma certa contradição. Muito curioso isso. Porque ele falou da parábola do semeador. E a parábola do semeador é uma parábola que deixa muito claro que Jesus, ele falava para a população com historinhas que deixavam a verdade velada.
Ouçam quem tem ouvidos para ouvir. Vejam aqueles que têm olhos para ver. Então Jesus, ele não queria chocar a população. Parece até uma contradição, né? Porque ele está falando, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do velador, né? E coloca debaixo do móvel, escondido. Ele fez isso, mas ele fez isso não para esconder, para que os séculos pudessem perpetuar essas histórias, pudessem continuar essas histórias. Na verdade, ele não escondeu. Através das historinhas, ele atingia o inconsciente das pessoas. Isso fazia com que essa tradição oral e escrita fosse sendo multiplicada ao longo dos séculos, fosse sendo traduzida e atravessasse os milênios. Até hoje a gente usufrui. É interessante, né? Porque bem na sequência, ele está como que explicando, fala, gente, eu não estou escondendo da população, não. Porque ninguém acende uma luz e coloca debaixo do... Eu não estou escondendo a população. Essa parábola do semeador é a mãe das outras parábolas, porque ela encerra o princípio pedagógico que Jesus utilizava. Quando ele estava com a população, ele só utilizava de historinhas. Quando ele estava com os discípulos próximos, né, mais entendidos, um pouco mais de condição, ele explicava de uma forma mais profunda. Né? Então não é que ele estava escondendo da população, é que ele usava uma técnica diferente. Ele usava as parábolas para atingir o inconsciente das pessoas, que não as chocaria, elas não ficariam chocadas com verdades que talvez para elas fossem inconvenientes, se ditas assim de uma forma muito, muito aberta, muito clara, né? O claro demais, ele pode nos fazer mal. Haja visto se nós olharmos para o sol sem proteção, a força da luz solar pode nos cegar. Assim também é a verdade. Então Jesus dosava a verdade como um remédio. A verdade é um remédio. Não tem nada tão poderoso quanto a verdade. Deus é a verdade. Né? Só que então Jesus ele ia dosando essa verdade, utilizando do inconsciente das pessoas, né? Da população, para que surtisse um resultado ao longo do tempo. Em doses homeopáticas, a ficha ia caindo, a compreensão ia surgindo, e aí elas conseguiriam entender, talvez não fosse em algumas encarnações, talvez fossem muitas encarnações, que só aí elas conseguiriam entender a dimensão dos ensinos de Jesus. Né? O ensino profundo que está encerrado nessas parábolas que ele trazia de profundo cunho moral, todas elas profundo cunho moral. Tá? Então é muito interessante a gente pensar nisso, né? Então ninguém acendendo uma candeia cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para os que entram vejam a luz. Né? Então ele está dizendo, eu não estou escondendo não, pessoal, só que eu estou usando de um recurso diferente para que as pessoas ao longo do tempo elas possam ver essa luz, né? Que essa luz ela vai continuar sendo produzida na vida das pessoas, né? Cada qual no seu tempo, no seu ritmo. A Hernande aqui, como ele é justo e bom, né? É verdade, Hernande. Então, vamos continuando. Aí versículo 17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Porque não há coisa oculta. Você está vendo que coisa, pessoal? Porque não há coisa oculta. Ele está falando do inconsciente. Não é? Ele está falando do inconsciente. Porque primeiro ele fala que é a parábola do semeador. Quem semeia, semeia a palavra. E essa palavra cai em terrenos diferentes de acordo com o grau de maturidade de cada um, né? De evolução. Depois fala, né, da candeia sob alqueire, que a luz, né, não deve ficar escondida, tal. Né? Aí depois ele fala, porque não há coisa oculta. Olha, parece que ficou escondida, parece que está... Talvez os discípulos perguntassem, nossa senhor, o senhor está escondendo essa verdade da população? Mas não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Porque aqueles conteúdos inconscientes, eles viriam à luz no tempo próprio.
né? E por isso que a Joana de Ângeles, ela fala inclusive que com respeito a todas as outras técnicas, recursos terapêuticos, tal, para nossa mudança, para nossa melhoria, ela fala que a reprogramação do subconsciente, inclusive ela fala isso no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, né? Ela fala que esse recurso é o recurso mais interessante que ela conhece para a mudança das pessoas, né? A reprogramação do inconsciente ou do subconsciente, que é uma parte do inconsciente, né? É justamente por causa disso, porque você atuando no subconsciente, aquilo parece que ficou oculto, é aquela semente que caiu na terra, né? Uma terra boa, que por si só frutifica, como dizia Jesus, né? Então aquela semente, aquela autossugestão, aquela repetição que você vai fazendo de frases positivas, aquela reprogramação do subconsciente, onde estão programações muito negativas do passado, autoconceitos depreciativos, conceitos sobre a vida. Tem gente que fala, a vida é uma droga, né? O trabalho é um peso, é um castigo. Então você fala, tal coisa é tal coisa, né? A vida é, eu sou. Quando a gente define as coisas assim, essas definições vão funcionar como programações no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Tá? Nós vamos fixando essas programações e essas definições, esses conceitos, essas programações passam a dirigir a nossa vida. Passam a dirigir a nossa vida. Todas as nossas crenças se tornam as nossas verdades. E essas verdades, elas passam a condicionar a nossa vida em torno da saúde ou da doença, do equilíbrio ou do desequilíbrio, do bem-estar ou da desarmonia, do mal-estar. Tá, pessoal? O que dirige as nossas vidas são os nossos conceitos. São as verdades cultivadas, fixadas no nosso inconsciente. Tá? Por isso a importância disso. Por isso que a Joana de Ângeles fala, olha, com respeito a qualquer outra técnica, a reprogramação do subconsciente é o recurso mais interessante para a mudança de defeitos em virtudes, de doença em saúde e assim por diante. Tá? Vale a pena vocês darem uma olhadinha no capítulo Computação Cerebral do livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior. Ok? Então, não há coisa oculta que não venha a manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se vir à luz. Tá? E a gente sabe que isso também, dentro do Espiritismo, dentro do conhecimento das encarnações, a gente sabe que isso também é uma grande realidade no contexto das encarnações, né? Porque tem muitos conteúdos que para nós estão ocultos hoje, mas que se tornarão conhecidos quando nós tivermos um acesso mais amplo ao conjunto das encarnações, dos conteúdos das nossas encarnações passadas. Tá? Aí nós teremos uma visão de muito maior alcance, de muito maior profundidade sobre nós mesmos e sobre a própria vida, sobre as leis divinas, sobre a nossa história. Só que isso não é coisa para agora. Nós precisamos nos estruturar cada vez melhor para podermos lembrar com proveito. Quanto mais nós evoluímos, mais nós temos condição de lembrarmos do passado com proveito, né? Se tornando algo produtivo, porque não adianta a gente lembrar por lembrar, porque seria mais fator de desequilíbrio do que de equilíbrio, certo? Deixa eu ver aqui se vocês estão colocando alguma coisa. Acho até mais fácil aqui pelo celular, só um pouquinho. Vou ir acompanhando aqui vocês, senão também eu perco alguns comentários que vocês vão fazendo aí, né? Só um pouquinho. Tá. Ok. A Tânia colocou aqui, são programações que passam a ser as nossas verdades, né? E as nossas verdades que passam a ser essas programações, né?
Luiz Henrique, né? Pois a verdade não é para ser escondida de ninguém. É verdade, é verdade. Mas é verdade é Deus, né? O conhecimento superior, todos nós vamos adquirir, não tem jeito. É uma fatalidade evolutiva, né? O Gedeone está dizendo aqui. E conhecereis a verdade vos libertará, né? Com certeza. É isso aí. A Hernândia colocou, não há equívocos, Deus é perfeito. Fomos planejados, criados para sermos modelos, assim como Ele foi. Eu sou imagem e semelhança. Então tenho todas as capacidades de aperfeiçoamento, tal. É isso mesmo, né? Nós temos que usar esses potenciais divinos que todos temos, realmente, a imagem e semelhança de Deus, porque essa fagulha divina, essa presença divina está em nós. Temos que desenvolvê-la através do esforço, do trabalho, né, de cada dia. Então, continuando, pessoal, vão participando aí, vão acrescentando, que vocês vão me ajudando a fazer o estudo, tá? Aí o versículo 18. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parecer ter lhe será tirado. Dependendo da tradução, a gente vai ver construções diferentes aí, mas no mesmo sentido. Aquele que se tem mais se dará, e aquele que não tem, até o que se tem se lhe tirará. Gente, isso aqui encaixa tão perfeitamente, encaixa tão harmoniosamente nesse conceito do inconsciente, da reprogramação, porque, vede como ouvis. Você presta atenção como você vai ouvindo as coisas, como você vai entendendo as coisas, como você vai enxergando as coisas, porque dependendo como você enxergar, a verdade que você cultivar, porque a gente vai criando hipóteses sobre a vida, e a gente vai achando, tal coisa é tal, né? Homem é tudo igual, é farinha do mesmo saco, né? Esse tipo de conceitos, às vezes depreciativos, não, Jesus fala, olha, você presta atenção, como é que você está ouvindo as coisas? Porque a qualquer que tiver, lhe será dado, desculpa. A qualquer que tiver, lhe será dado. Então, se você parte do princípio que você tem até um companheiro nosso que trabalha na Rádio Boa Nova, eu não lembro o nome dele, que ele tem um programa bastante positivo, assim, que ele sempre fala isso. Né? Boa Nova de rádio, né? A Rádio Boa Nova lá. Ele tem um programa que ele sempre fala sobre isso, né? Ele fala assim, que quando a gente vai fazer essa autossugestão, a gente tem que agradecer. Obrigado, Senhor, porque eu tenho saúde. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma família maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque eu sou feliz. Obrigado, Senhor, porque estou em paz. Obrigado, Senhor, porque... Aí vai agradecendo e afirmando ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque ele fala assim, que é o princípio desse ensinamento de Jesus. Aquele que tem, mais se lhe dará. Se você fala para o seu inconsciente que você tem, obrigado, Senhor, porque eu tenho saúde. Obrigado, Senhor, porque eu sou feliz. Né? Você está agradecendo e está afirmando para o seu inconsciente. Então você está dizendo que você já tem. Então aquele que tem, o inconsciente vai transformar isso em realidade. Se você está afirmando para o teu inconsciente, eu sou saudável, eu sou feliz, eu durmo bem, eu como somente o necessário para a minha saúde, eu tenho paciência, eu sou indulgente. Né? Se você afirma isso, você está dizendo já para o seu inconsciente que você tem. Você está dizendo para a vida que você tem. E o que acontece? Aquele que tem, mais se dará. E quando você fica, que droga de vida, porque eu não tenho nada, né? Porque eu sou infeliz, porque eu sou isso, eu sou aquilo, aí o teu inconsciente está dizendo que você não tem. Você está dizendo para o teu inconsciente que você não tem nada, que você não tem saúde, que você não tem emprego. Aquele que não tem, se lhe tirará. Tá? Aquele que está dizendo que não tem, então olha Jesus, vede como ouvis as coisas, né? Porque qualquer que tiver, lhe será dado.
E a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Vocês estão entendendo? Então, qual é a sua verdade? Tem gente que fala assim, Alexandre, mas eu não gosto de falar isso, eu não gosto de falar desse jeito, porque parece que eu estou mentindo. Né? Eu não gosto de falar que eu tenho saúde, ou que eu tenho emprego, eu estou desempregado, como é que eu vou ficar falando, afirmando que eu tenho emprego, agradecendo a Deus que eu tenho emprego? Né? Aí eu pergunto assim, peraí, qual é a verdade que você quer viver? Porque a verdade que você colocar dentro da sua mente é a verdade que você terá. Qual é a verdade que você quer? Essa que é a questão, pessoal. Porque a verdade, em primeiro lugar, nós vamos estabelecendo quais verdades a gente quer para a nossa vida dentro de nós. Não é? E a pessoa fica lá fixada em verdades negativas. E olha, todas as vezes que a gente estiver cultivando verdades negativas, você já coloca aquilo já em alerta, tá? Já é um erro. Porque as verdades, elas são positivas. Tá? Vamos pensar assim. O ser que existe em mim, o que existe em mim, o ser divino que existe em mim, a expressão da verdade em mim é toda positiva, toda boa. Tá? O que eu não sou é que é ruim. O que eu já sou é positivo. Tá? O que eu já sou é expressão do sou divino. Por isso que Jesus falava, tem os vários eu sou que Jesus falava, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta que conduz ao Pai. Eu sou o leite que fortifica os fracos. Eu sou a luz da vida, o pão da vida e a luz do mundo. Então tem vários eu sou. Jesus ali, ele era muito esperto, muito sabido, né? Muito inteligente. Ele sabia do que ele estava falando. Que quando a gente fala eu sou, né, é a expressão de Deus. Deus é que é o ser por excelência. Então nós não sofremos pelo que somos, nós sofremos pelo que nós não somos ainda. É a ausência do Deus interior. Nós temos que fazer crescer esse Deus interior. Tá? Por isso que defeito, pessoal, aqui é só uma questão, uma reflexão filosófica aqui, né? Defeito é ausência, não é presença de algo. Assim como a escuridão não é a presença de algo, é a ausência da luz. Tá? Então o nosso mal é a ausência da evolução ainda. É o pouco desenvolvimento que nós temos ainda dentro de nós. Nós temos que desenvolver mais o Deus interior dentro de nós, para preencher os espaços, fazer a luz e desfazer a escuridão, desfazer os defeitos. Tá? O defeito não é real. Desculpa falar isso, tá? Né? A gente gosta tanto dos nossos defeitos, tá? A gente cuida dos nossos defeitos com tanto carinho, né? Mas os nossos defeitos não são reais, tá, pessoal? Eles são apenas a expressão da falta. Tá? As virtudes são reais. Elas são expressão do eu divino. Ok? Então, por isso que quando a pessoa fala assim, Alexandre, mas eu acho que eu estou mentindo quando eu estou falando que eu tenho saúde, que eu tenho paz, que eu tenho luz, que eu tenho amor, né? Parece que eu estou mentindo. Não, a gente está mentindo quando a gente associa o eu sou a coisas negativas, aí é que a gente está mentindo. Tá? Quando a gente associa coisas boas, isso é real, porque é o Deus interior cheio de coisas boas que precisa exteriorizar-se, precisa expandir-se, desenvolver-se. Tá? Quando a gente fica com aquele discurso negativo, isso é que é mentira, que o tempo vai se desfazer, que o tempo vai desfazer, que o tempo vai modificar. Tá? Não sei se ficou claro, mas qualquer coisa vocês vão colocando aí, tá bom? Hernande, omissão do progresso, as virtudes são luzes, né? Exatamente. Por isso que brigar com defeitos é dar murro no vazio, tá? Não é produtivo você ficar brigando com defeitos, ficar se martirizando, né? Novamente eu fui egoísta, novamente eu fui... Isso não é produtivo, pessoal. Tá? Nós temos que entender certos comportamentos, né? Mas focarmos
no positivo. Tá? Não ficarmos nos culpando, brigando com defeitos, isso não adianta. É brigar com vazio. Não é? Não adianta você brigar com o cachorro porque ele morde. É o que ele sabe fazer. Né? Então nós temos que almejar a mudança, né? Buscarmos a mudança, o ideal que o Evangelho nos coloca, mas de uma forma progressiva, compreensiva e positiva. Né? Nunca nos deixar envolver pelo pessimismo, pela culpa. Né? Nós temos que ser positivos. Ok? A Paula está colocando: Alexandre, que tipo de afirmação a gente pode fazer para a busca de uma melhora espiritual? A melhora espiritual, Paula, ela é muito ampla, né? Eu não sei exatamente qual melhora espiritual, em que sentido, né? Porque a nossa melhora espiritual é muito ampla, né? Envolve a melhora mental, a melhora emocional, né? Envolve a melhora de sintonia. Eu me sintonizo apenas com os bons espíritos. Né? Eu me sintonizo, eu tenho por companhia os amigos espirituais. Eu aceito apenas os pensamentos positivos. Eu cultivo apenas os sentimentos bons. Eu cultivo a indulgência, eu cultivo a paciência. Aí são infinitas as possibilidades, né, Paulo? Tá? A gente pode criar frases assim, as mais diversas, né? Mas sempre positivas, né? Em torno do Evangelho, em torno dos comportamentos que a gente quer mudar, né? A Tânia está colocando aqui: somos imediatistas, passamos uma vida inteira cultivando coisas negativas. Ao iniciarmos um trabalho de modificar esses conceitos, nos frustramos por não ter resultados imediatos. Verdade, Tânia. E aí que a gente precisa compreender também que essas frases positivas, essas reprogramações, elas não nos eximem de provas, de dificuldades ainda que podemos passar, né? Só que elas vão criando resultados melhores. Nós passaremos por provas, passaremos por situações ainda difíceis, apesar de fazermos essas programações, tá? Ela não é uma varinha mágica que você vai transformar a sua vida em flores, um chão de rosas. Não é, pessoal. Isso seria uma grande ilusão, tá? Mas nós vamos criando efeitos positivos. Vamos tendo mais saúde, mais motivação, sentimentos mais positivos, mais autoestima. Isso é inegável e praticamente imediato. Eu posso garantir para vocês que isso é praticamente imediato. O efeito mais imediato é a automotivação. Tá? Isso eu falo com toda certeza. Você começa a fazer esse trabalho de frases positivas, de reprogramação, o primeiro efeito mais imediato é a automotivação. Já começa a surgir uma motivação diferente. Tá? E se a gente tem motivação, pessoal, já é uma conquista maravilhosa, viu? Num planeta em que a depressão está alcançando níveis jamais imaginados, né? Epidêmico aí, então a motivação é algo já fantástico, tá? Certo? Nesse livro que eu falei, do autodescobrimento, né? Fala coisas muito interessantes ali sobre a reprogramação, inclusive sobre doenças degenerativas, né? Vírus, bactérias, coisas que muitas vezes a gente desenvolve e por influência do subconsciente. Tá? Por necessidade de fazermos essa reprogramação. Então vamos em frente, que nosso objetivo aqui é o Evangelho de Lucas, né? Então, continuando. Vede pois como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Pessoa que fica muito negativa, muito pessimista, às vezes ela até tem muita coisa, mas ela acaba perdendo porque ela transforma a realidade dela em algo negativo, né? Aí o versículo 19: E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam.
Tá? Então, vamos analisar essa passagem aqui na sequência imediata do Evangelho de Lucas, né? A relação de Jesus com a mãe e com os irmãos. A gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz uma consideração a respeito dessa passagem, em que ele fala que a mãe de Jesus, Maria, a quem a gente se sente muito ligado, muito próximo, né? Desde muito cedo na nossa existência até hoje, né? Maria de Nazaré era um espírito de muita luz, tá? É um espírito de muita luz. E como diz Kardec, o fato dela estar junto com os irmãos dele, que pelo jeito não compreendiam a missão dele, não entendiam o que ele veio fazer aqui na Terra, achavam que ele estava louco. Inclusive eles foram com a mãe de Jesus para pegar Jesus, porque eles achavam que ele estava louco. Os irmãos dele. Né? Então, até pelo que Kardec fala, e nós consideramos realidade, né? Maria acabou entrando nesse ensinamento de uma forma mais generalizada. Por quê? Porque ela estava junto com os irmãos dele. Tá? Não é que ela não compreendesse a missão de Jesus. Não é que ela estivesse junto com os irmãos, né, para fazer mal para Jesus. De forma alguma. Maria demonstrou até o final da sua vida que ela seguiu os ensinamentos do seu filho, né, ajudou muita gente, inclusive ela faleceu na ilha de Éfeso junto com João, o evangelista, né, que era o mais novo dos discípulos de Jesus. Né? Então, mas Jesus aproveitou o momento, aproveitou a ocasião para nos dar um ensinamento. Mais um daqueles ensinamentos que às vezes não nos cai muito agradavelmente. Por isso que Allan Kardec colocou esse tipo de ensinamento na moral estranha, no capítulo que fala da moral estranha. Porque são alguns ensinamentos que parecem estranhos para nós e parece que não nos caem muito bem. Né? Esse é um deles, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Não é? Por quê? Porque Jesus está aqui relativizando os laços consanguíneos. Está relativizando os laços materiais que nós temos, familiares que nós temos. Quando trata disso, é sempre delicado. É sempre dolorido para nós. Porque lida com algo que está profundamente ligado à nossa encarnação atual, à nossa infância, à educação que tivemos, à imagem do pai, da mãe, os irmãos, tios, avós. Aqui no caso ele está falando minha mãe e meus irmãos, né? Porque eram os que estavam ali próximos, né? Mas que não conseguiam ter acesso a ele. E ele fala, né? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Né? Então ele está dando um ensinamento muito precioso. Quer dizer, acima dos vínculos consanguíneos estarão os vínculos calcados na profunda sintonia. A profunda sintonia entre as pessoas e principalmente entre nós e Deus, entre nós e os bons espíritos, entre nós e a missão que cada um de nós vem executar nesse planeta, a programação que nós temos, nosso espírito protetor. Né? Então Jesus, em vários momentos, ele deixa claro que acima dos vínculos carnais, acima dos vínculos consanguíneos, estão a essência espiritual nossa. Porque hoje nós estamos filho, hoje nós estamos pai, mas ano passado, o que éramos? Nós somos filhos hoje, né, da nossa mãe, do nosso pai, mas o que éramos deles no passado? Né? Talvez fôssemos inimigos, ou fôssemos amigos, tudo bem. Mas vocês entendem como que a dinâmica das encarnações ela modifica os vínculos? E a impermanência é o que acaba prevalecendo. Não é? Se nós nos apegamos demasiadamente, querendo tornar permanentes
aqueles aspectos que são impermanentes, nós passamos a criar sofrimentos que não precisávamos criar. Isso foi o que fez Jesus também, novamente diante da sua mãe, quando estava Maria e João ao pé da cruz, né, Jesus quase expirando. O que ele falou? Mulher, não chamou ela de mãe, falou: mulher, eis o teu filho. O João não era filho dela, mas passaria a ser um filho espiritual dela. Certamente eles tinham um vínculo muito profundo, Maria e João, né? Que era um rapazinho, né? Filho, ora, João não era filho dele, né? Mas era como um filho, né? Jesus dizia amar João, né? Talvez de uma forma especial, assim, com uma profunda ternura por João. Era alguém provavelmente muito ligado a Jesus. Os evangelhos falam, né, que Jesus dizia amar, aquele discípulo que Jesus dizia amar, que era João. Filho, eis aí tua mãe. Olha que bonito, né? Então, é um complemento aqui dessa passagem. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Né? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Por isso que a gente vê, às vezes, no ambiente das famílias, tanta incompreensão, né? Tanta incompreensão, tanta disputa, muitas vezes. E aí você vai com uma pessoa, com pessoas que você conheceu no centro, ou que você conheceu na sociedade, você tem uma vinculação mais profunda do que com os seus familiares. Às vezes uma relação de maior carinho, de maior afeição, de maior sintonia do que você teria com seus familiares. Aí a gente lembra a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, a família material e a família espiritual, não é? É isso que Jesus está dizendo. Só que pelos vínculos da sintonia, da frequência, da compreensão, né, aqueles que ainda não estão aptos para entenderem os princípios superiores da espiritualidade, da missão de cada um aqui na Terra, eles vão achar ruim as decisões que a gente toma, né, as escolhas que a gente faz, ou, né, as atitudes que a gente tem. E muitas vezes você está perfeitamente conectado com a sua programação, com a sua consciência, com o seu sentimento, né? Só que as pessoas por vezes não compreendem, porque elas não alcançam a visão, o entendimento que você está tendo. Então Jesus está dizendo, ó, somente aqueles que ouvem a palavra de Deus, ouvem na acústica dos seus pensamentos, né? Aqueles que estão sintonizados com a mensagem divina, né? Com a sua programação superior, né? Então aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam, tá? Então esses são os meus irmãos, a minha mãe, né? São aqueles que estão profundamente sintonizados comigo, tá? Então aqui não quer dizer que Maria não fosse, tá, pessoal? Maria é um espírito de muita luz e continua sendo, de muito amor, né? Então vamos continuar. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do largo. E partiram. Tá? Pessoal, nós vamos dar uma paradinha por aqui, que aqui a gente vai entrar num outro ensinamento, numa outra parte. Aqui eles entraram no barco e foram, né? Então nós vamos, né, dar uma paradinha aqui. O pessoal está no barco lá, deixa eles no barco. Na semana que vem a gente continua do versículo 22, tá? A gente parou, o último foi o 21, aí a gente continua semana que vem do versículo 22, ok? Aí a gente vai ver o que aconteceu lá no barco. E o pessoal pegou o barco lá e foi para outra banda do lago, né? Nós vamos fazer o passe agora. Quem quiser o passe, escreva por favor embaixo, escreva ali no chat do vídeo, né? Eu quero o passe, que nós vamos fazer então essa aplicação do passe virtual, tá bom?